versículo 32. Glória a Jesus. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Tenha o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu não tenho nada para os meus irmãos, mas o Senhor tem, Pai. Fala a cada coração, meu Deus, revela a Tua vontade para cada um, Senhor. Porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, a Tua vontade é melhor, Pai. Meu Deus, a Tua vontade é que todos nós venhamos morar a eternidade com o Senhor, Pai querido. Então, meu Deus, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, Senhor, o Teu reino, para que possamos, ó Pai, enxergar a Tua vontade, meu Deus, para que nós venhamos ouvir a Tua voz de verdade, Pai querido. Fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, coloca por terra todo embaraço, coloca por terra todo empecilho, toda dúvida, Pai, tira, em nome de Jesus, que os meus irmãos, que as minhas irmãs venham sair daqui, meu Deus, cheio da graça, cheio da presença do Senhor, meu Deus, que quando eles sair lá fora, Pai querido, o inimigo não vai suportar, porque eles estão cheios da presença do Senhor, porque o hino foi cantado, que o Senhor nos enche, e o Senhor está nos enchendo nessa noite, Pai querido. O Senhor está dando mais uma porção do seu maná para as nossas vidas, Pai. Para poder, Senhor, andar mais uma caminhada, Senhor. Para andar mais um pouco, Senhor. Porque a sua vinda está mais próxima, Pai. E, Senhor, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos sustentar, Pai. Obrigado pelo Senhor sustentar os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor. Meu Deus, os irmãos que estão na live, guarda eles, livre de todo mal. Meu Deus, que o Senhor venha dar mais ânimo, que o Senhor venha dar mais força para eles, ó Pai, para continuar na caminhada. A caminhada não é fácil, mas nós servimos um Deus que Ele nos guia, que Ele nos guarda, que Ele está nos sustentando, Pai. Meu Deus, assim como Deus sustentou o povo no deserto, o Senhor está nos sustentando, ó Pai. Nos ajuda, Pai, que nós não venha olhar para a direita, que nós não venha olhar para a esquerda, que nós não venha olhar para trás, assim como a mulher de Ló fez, ela olhou para trás. Meu Deus, que nós venha olhar somente para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ele se faz presente em nosso meio. Isso que é tremendo. Nós somos privilegiados. Então, o texto ao qual nós lemos, o livro de Deuteronômio, é um texto que Deus fala para Moisés, Deus fala para o povo continuar no caminho. Então, Deus, ele tira o povo do Egito, o povo está no Egito lá, cativo, 400 anos. Daí, de repente, Deus, ele levanta Moisés para libertar o povo, porque Deus, ele ouve o clamor do povo. E Deus, ele ouve o nosso clamor quando nós clamamos a Ele, quando nós pedimos socorro a Ele. Você está aqui porque um dia você clamou ao Senhor.
Você está aqui porque um dia você se rendeu a esse Senhor maravilhoso que morreu na cruz do Calvário. Mas esse Senhor, esse Salvador, Ele não está morto, Ele está vivo à destra do Pai, esperando o dia de arrebatar a tua igreja, onde nós vamos estar morando a eternidade com Ele. Aí não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter nada de ruim, só a presença do Senhor que vai nos alegrar, que vai nos fortalecer. E glória a Deus por isso. Então fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, não deixe que Satanás venha roubar aquilo que Deus tem para você, a promessa que Deus tem na tua vida. Não deixe o inimigo desanimar na caminhada, não deixe, porque a promessa que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir, mas Ele quer que você permaneça firme. Glória a Deus. Então Deus, Ele liberta o povo do cativeiro e leva para o deserto. Porque no deserto é onde Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. No deserto é onde Deus, Ele quer nos purificar. No deserto é onde Deus, Ele quer tirar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Então deserto é isso, meu irmão. Pode ver. O povo andando 40 anos no deserto. E Deus fazendo maravilhas no meio do povo. Deus fazendo chover maná. Deus com uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia, protegendo, guiando o povo. Deus mandando codornize. Deus tirando água da rocha. O povo vivendo o sobrenatural de Deus. Mas o povo murmurava. E quanto mais o povo murmurava, mais tempo ele ficava no deserto. Então, quanto mais nós murmurar, mais nós reclamar, mais nós vamos ficar no deserto. Se nós ficar no deserto e falar, Deus, obrigado, glória a Deus, aleluia, não é fácil, eu sei, não é fácil. Não é fácil. Mas vamos procurar adorar a Deus em meio às dificuldades, em meio ao deserto, porque esse deserto é passageiro. Esse deserto, ele vai passar. Logo, logo vai chegar Canaã. Logo, logo vai chegar a Nova Jerusalém. E nós temos que estar preparados. E o deserto é para nos purificar, para que quando nós chegar naquele grande dia, não vai ter mais deserto. Oh, glória! Vai ter só a presença do Senhor. Então, Deus, Ele usa o Moisés para direcionar o povo, ensinar o povo, mostrar para o povo, esse é o caminho. E muitas das vezes o povo estava tão preocupado com o deserto, preocupado com os problemas do deserto, preocupado com a seca, preocupado com o calor, preocupado com o frio, preocupado com as coisas do deserto. Mas o Deus que ele servia era maior que tudo isso. É isso que nós temos que entender, o nosso Deus é maior que todos os nossos problemas. E Deus está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, para te fortalecer, para fazer com que você venha ficar mais firme no Senhor. Glória a Deus. Então Deus, ele liberta o povo, e é interessante que todos que saíram do Egito, olha só como é terrível. Todos que saíram do Egito, só entraram, daquela geração, só entraram Caleb e Josué. Os que entraram foi tudo da geração depois de 20 anos para baixo, que entraram na terra prometida. Então, nós temos que continuar firmes no Senhor. Porque Deus, ele tem promessa na nossa vida. Mas se nós não permanecer na promessa de Deus, nós podemos perder a promessa. Ó, Deus ele fala para Abraão sair do meio da parentela. Imagine se Abraão, não vou. Deus poderia levantar outro. É porque nós
sabemos o contexto, nós sabemos o final. Mas se nós estivéssemos lá na época de Abraão, será que Abraão vai conseguir cumprir a promessa? Será que Abraão vai conseguir ficar debaixo da promessa de Deus? Se nós estivéssemos naquela época. É porque nós estamos vendo a Bíblia inteira, ela é completa aqui, ó. Se Abraão não quisesse, Deus levantava outro. E é a mesma coisa eu e você. Se eu e você não quiser, Deus levanta outro. Porque a promessa de Deus ela vai se cumprir. A vontade de Deus ela vai se cumprir. E assim aconteceu com os outros patriarcas. Isaac, Jacó. Aí nós vemos José. Se José tivesse desistido na caminhada, não. Se José não tivesse fugido da mulher de Potifar. Se José não tivesse obedecido a Deus, Deus levantaria outro. E é assim que Deus faz. Então, meu irmão, minha irmã, fique debaixo da promessa, fique no caminho do Senhor, que Deus ele vai fazer grandes coisas na tua vida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele quer que você permaneça firme no caminho dEle. Há um exemplo, Saul. O povo quer um rei. Deus vai lá e escolhe Saul para ser rei. Mas Saul começa a desobedecer, Saul começa a desagradar a Deus, Saul começa a não se humilhar perante Deus. Aí olha o que acontece lá em 1 Samuel, capítulo 13. Esse texto aqui, porque que nem lá nos evangelhos lá, era para o cego falar Jesus, filho de Saul, não era para falar Jesus, filho de Davi, era para ser Jesus, filho de Saul, mas porque Saul não permaneceu na presença do Senhor, não obedeceu a Deus, ele perdeu a promessa. Olha lá que diz lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. Vamos começar no versículo 8 ali, ó. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado. Olha só, era para Deus confirmar o reinado para Saul, mas só que Saul, olha como que... Às vezes, como nós somos precipitados, muitas das vezes, nós tomamos atitudes erradas por causa da nossa precipitação, porque Saul, ele estava olhando os soldados dele, ele estava olhando o povo dele se movimentando com medo, ele estava vendo o exército filisteu ali, amedrontando ele, e ele tomou uma atitude que não era para ele tomar, não era para ele fazer sacrifício, não era para ele fazer holocausto, era para Samuel, mas ele quis fazer com medo de represália do povo, e com medo dos filisteus. Aí o que acontece? Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Aí Deus começa a levantar Davi. Davi não tinha nem nascido ainda. Deus já estava preparando Davi. Olha só como que Deus, Ele nos escolhe no ventre das nossas mães. Ou até mesmo antes de gerar, antes de nós sermos gerados, Deus já te escolheu. Deus já escolheu você, meu irmão, minha irmã. Esse dia já estava marcado na agenda de Deus. Glórias a Jesus.
Então fique firme no caminho do Senhor. Não faça que nem Saul, não se precipite. Fique só esperando a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. Obedeça o que Deus tem para a tua vida. Porque Saul, ele não, se precipitou. Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. Ainda não busquei. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, então a gente não tem que se preocupar com o povo, a gente não tem que se preocupar com as notícias, com os noticiários. Nós não temos que se preocupar, porque o mundo ele só quer amedrontar. O mundo só quer ameaçar. Mas é que nem o gigante, né? O gigante, não tem como não falar do gigante lá. 40 dias lá, apavorando o povo, o exército de Israel lá, apavorando o povo, e o povo lá com medo. E aí, o inimigo, sabe o que ele faz? Ele só assusta só. Se você estiver em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Se você estiver em Cristo Jesus, você não vai ser tocado, porque Deus ele envia anjos ao nosso redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele acampa anjos ao nosso redor. E se acontecer alguma coisa, nós vamos para a glória. É essa a certeza que nós temos que ter. O inimigo ele não pode tocar na nossa vida se Deus não permitir. O inimigo não pode tocar nos nossos familiares se Deus não permitir. Mas nós temos que permanecer firme no Senhor, porque a vitória é garantida. Porque um dia vai acabar tudo isso. Glória a Deus por isso. Então Saul perde uma grande chance, né? Aí por causa da atitude de Saul, morre toda a família. Só fica só o Mefibosete, da geração de Saul. Então olha só a importância de nós estarmos na presença do Senhor, a importância de nós ficar firmes no caminho. Porque se nós ficar debaixo da promessa, é que nem o Judas. O Judas, Deus escolhe Judas, é porque nós sabemos a história final. Mas ninguém, em sã consciência, na hora que estava lá, reunido com Judas, reunido lá com os discípulos, ia imaginar que Judas ia ser o traidor. Porque pode ver que os discípulos até falaram, será que sou eu? Será que é eu? Será que é eu? E eles não imaginariam. É porque nós sabemos a história. E quem que Deus vai levantar? Deus vai levantar Matias, no lugar de Judas. Então, nós querendo fazer a obra de Deus, ou não, a obra de Deus vai continuar. Deus, ele levanta outro. Mas Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Fique firme que Deus ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Em nome de Jesus. Creia na promessa. Não deixe o inimigo colocar dúvida na tua cabeça, no teu pensamento, no teu coração. Não deixa. Ele só faz isso. Ele só coloca dúvida. Ele só coloca dúvida na cabeça. Só isso que ele sabe fazer. Mas em nome de Jesus, essa dúvida caiu por terra, em nome de Jesus. Essa dúvida que está na mente do meu irmão, da minha irmã, que está na live também, caiu por terra, em nome de Jesus. Creia na promessa do Senhor. Creia na promessa do Senhor. Mas nós temos que permanecer no caminho. Nós temos que permanecer no caminho do Senhor. Em Provérbios 10, capítulo 10, versículo 29, vai dizer assim, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é ruína dos que praticam o mal. Olha só. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Então, esse caminho que nós estamos trilhando é refúgio para as nossas vidas. Mas é ruína para os que praticam o mal. Então, que nós venha ficar firme no Senhor. Que nós venha ficar firme nessa caminhada. E Deus ele está te animando, Deus ele está te sustentando nesta noite. Glória a Jesus. O caminho de Deus não é fácil.
Por causa do encardido, que tenta nos atrapalhar. Mas independente das pedras que é colocado, se o inimigo colocar uma muralha na tua frente, pula essa muralha. Se não conseguir derrubar, pula essa muralha. Deus ele nos dá várias estratégias. Se colocar uma pedra, pega a pedra e joga do lado. Então Deus ele nos dá a estratégia. Se nós estamos andando nos caminhos do Senhor, se nós procuramos ouvir a voz do Senhor, Deus ele nos dá a estratégia. Porque o caminho de Deus não é fácil, porque Deus ele quer nos provar, não para Ele, para nós mesmos. Porque Deus ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus ele sabe tudo o que vai acontecer, mas muitas das vezes é para nós mesmos ser provado, para nós ver se nós somos capazes ou não. Porque como nós vamos saber se nós nunca passamos? Deuteronômio 8, versículo 6 vai dizer: obedeçam aos mandamentos do Senhor, obedeçam aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, andando em seus caminhos. Então Deus ele quer que nós venha obedecer a Ele, andar nos caminhos dEle, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha só a importância de nós estarmos com a palavra de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações, porque se nós for fazer algo errado, a palavra de Deus diz para não fazer isso. A palavra de Deus fala para não fazer isso, para não andar naquele caminho, que é aquele caminho. Aquele caminho é tortuoso, aquele caminho é sombrio. Então, nós somos privilegiados porque nós temos a Bíblia aqui, ó. Nós temos um manual. E aquele povo, ele não tinha um manual como nós temos. Então, nós somos privilegiados por causa disso. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Texto bastante conhecido. Glória a Jesus. Então, o caminho de Deus não é fácil, meu irmão. Jesus falou que nós teríamos aflições, nós teríamos tribulações, nós teríamos luta, nós teríamos dificuldade, mas Ele quer que nós permaneça firme. Ele quer que nós fique firme no Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E é interessante que vai dizer aqui, ó, são poucos os que encontram. Então imagina aquele povo, ele estava no deserto, saiu não sei quantas mil pessoas do Egito, quantos que entraram daquela geração? Ó, Josué e Caleb. Porque a caminhada não foi fácil. Porque eles tiveram que suportar muita coisa e eles não resistiram. Eles, quanto mais eles murmuravam, mais eles reclamavam. Que nem foi falado aqui na terça-feira, volta para o final da fila. Se ficar reclamando, se ficar murmurando, volta lá para o final. E o tempo vai indo, e o tempo vai indo, e o tempo vai indo. E a promessa que Deus tem na tua vida é que nem Abraão. Abraão tinha a promessa que Deus dá um filho para Abraão. Mas só que o que aconteceu? Sara fez lá o jeito dela, deu o jeitinho dela lá. Deu a sua empregada, a empregada, falar empregada, que para deitar com Abraão, e nasceu o filho que não era da promessa. E se Abraão e Sara tivessem esperado, demorou 25 anos o filho da promessa.
Se Abraão e Sara tivessem esperado, Deus poderia ter dado antes o filho da promessa. Mas eles não souberam esperar, eles quiseram dar um jeito. Então, por causa disso, que nós não devemos dar o nosso jeito. É a palavra de Deus. Nós temos que fazer conforme a palavra de Deus. Porque se nós fazer conforme a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar, que Deus ele vai prosperar a tua vida. Pode ver que Saul ele não esperou. Porque o sacrifício, o holocausto era para Samuel fazer. Não era a função dele. Era só para ele esperar. E Saul, ele achou que Samuel estava atrasado. Samuel não estava atrasado. Samuel estava na hora certa. E é assim que Deus ele faz na minha e na tua vida. Deus ele chega na hora certa. Deus chega no momento certo. Mas muitas das vezes, por causa das nossas ansiedades, por causa das nossas precipitações, nós queremos dar o nosso jeito e Deus vai lá e fala, ó, perdeu a bênção. Agora vai ter que voltar para o final da fila. Agora vai ter que começar tudo de novo. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Ó, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos. É interessante que fala assim, ó. E são muitos os que entram por ela. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós venhamos ficar firmes no Senhor, que nós não venhamos entrar pela porta larga. A porta estreita, ela, para vencer as batalhas, para vencer as lutas, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de examinar as Escrituras, tem que ter. A gente não vence este mundo com as armas deste mundo. Nós vencemos esse mundo com as armas espirituais. Pode ver que Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Mas Davi tinha uma armadura dos céus poderosa. E é essa armadura que nós vamos vencer os principados, as potestades que estão agindo nos ares. Porque é isso que nós temos que lutar. É contra as potestades, os principados, contra o diabo, contra essa turma aí que já está condenada, que o inferno foi preparado para eles. No lago de fogo foi preparado, é para eles que foi. E para aqueles que não aceitar Jesus, para aqueles que não estiver no caminho do Senhor. Então o inferno é para essas pessoas. Porque o inimigo, onde que o inimigo age? Nos ares. O inimigo ele age nos ares. É nos ares que ele age. É principados e potestade. Quando, lá o livro de Jó, de onde que você vem? Vim por rodear a terra. O diabo, rodear a terra ali, influenciando governos, influenciando regiões. Pode ver que tem regiões aí que é pesado a potestade, é pesado os principados. Tem lugares que tem principados que levam à prostituição, à droga. Em cada região tem um principado. Tem a potestade ali na região que atua naquela região. Mas aqui quem atua é o Espírito Santo. Neste lugar, quem atua é o Espírito Santo. Nas nossas vidas, é o Espírito Santo que atua. É Ele que nos direciona. É Ele que nos dá vitória. É Ele que nos dá ânimo. É o Espírito Santo. O inimigo pode estar agindo nos ares, mas quem nos guia é o Espírito Santo. Porque quando você está andando lá na rua, porque nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, aí quando nós somos revestidos, o inimigo olha, esses principados, quando você passa numa região dessa, o inimigo olha, não vou tocar naquele dali, não vou tocar naquele dali, porque ela está revestida, ela está cheia da presença de Deus, não vou chegar perto, e a gente incomoda, quando nós temos a presença de Deus, nós incomodamos as trevas. Pode ver que Jesus, ele chegou lá, naquele endemoniado de Gadareno, já incomodou já, e é assim que Jesus ele quer fazer conosco. Jesus ele quer nos encher para nós incomodar as trevas, para que venha ganhar alma para Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Deus é fiel. Então, os nossos inimigos, eles agem, nos ares. É a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Pois estáis revestidos de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Então, nós só vamos vencer as batalhas, nós só vamos ficar firmes no caminho se nós tivermos a presença de Deus, se nós tivermos a armadura de Deus. Glória a Deus. É trabalhoso? É, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha só como que nós temos que andar. É a palavra, não tem. Não tem. Isso aqui, a palavra de Deus fala assim, se um anjo descer e pregar um outro evangelho que não seja esse, que eu, Paulo, estou pregando, seja anátema. Então, a instrução para a minha vida, para a tua vida, está tudo aqui, Está tudo aqui, Então, não tem, se tiver revelação fora disso aqui, pode saber que é do inimigo. Se tiver revelação fora disso aqui, é o diabo. É isso aqui, é o nosso manual. É o manual de vida do cristão. É o manual de vida da igreja. Então, se vir, Deus me revelou para fazer isso. Está conforme a Bíblia? Se não tiver conforme a Bíblia, não aceito. Mas se tiver conforme a Bíblia, conforme os ensinamentos que Jesus nos deixou, recebo em nome de Jesus. Então, esse aqui é o nosso manual. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Eu senti no meu coração de fazer isso. É uma coisa que muitos, infelizmente, faz. Se tiver de acordo com a palavra, amém. Se não tiver, eu senti no meu coração. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Então, uma coisa que nós devemos filtrar aqui, está de acordo com a palavra, o que a pessoa está falando? Se não tiver, não é de Deus. Se for, se a pessoa fala assim, Michael, eu senti de Deus que você tem que se converter. Glória a Deus, é de Deus. Agora se falar, Michael, Deus vai fazer isso, vai te prosperar, isso aqui. Deus, se for da tua vontade, amém. Porque o inimigo, ele é astuto. Olha o Paulo lá. Estava Paulo e eu não lembro o outro. Que ele estava andando lá. Vem um grande homem de Deus aí, elogiando os dois lá. E na verdade era o Satanás ali, Paulo tendo discernimento, Satanás. Então olha só como que é importante, porque muitas vezes elogio, muitas vezes coisa que parece bênção aos nossos ouvidos, não é de Deus. Por quê? Para caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios capítulo 2, versículo 12 e 15. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal. Provérbios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ao 15, na verdade. Vamos ver. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. Então, olha só, a palavra de Deus nos alertando. Como que você conhece uma pessoa? Como que você conhece a árvore? Pelos frutos. Então, é a importância de nós conhecermos os frutos daquelas árvores lá.
se aquelas árvores estão produzindo frutos dignos de arrependimento. Aquela pessoa não vai ser 100% perfeita, mas você vai reconhecer essa pessoa, ela produz frutos dignos de arrependimento. Ela erra. Ai, perdão por ter falado isso, perdão por ter errado, perdão por aquilo. É isso que nós temos que conhecer as árvores. Não somente por ela ser uma pessoa certinha, porque nós somos falhos. E Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Provérbios capítulo 15, versículo 19. Muitos estão sendo enganados aí no mundo com palavras persuasivas, promessas enganosas. O caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Olha só, então você veio no lugar certo. Então, Jesus, se você não está, essa estrada que você estava andando não estava plana, a partir de hoje ela vai começar a ficar plana. A partir de agora, Jesus vai começar a deixar ela plana para você andar. E para você seguir firme. Mas você tem que querer. É uma coisa, sai de nós, a gente tem que querer. Pode ver que Jesus ele vai falar, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Jesus está chamando, vinde a mim. É isso que Jesus ele faz, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que abriu o seu coração, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Então Jesus ele não invade. Ontem eu e a Rita assistimos um filme, eu já tinha assistido esse filme, faz tempo. Ontem nós assistimos esse filme, é um filme tremendo. Acho que alguns irmãos já assistiram ou não assistiram. O Caminho para a Eternidade. Que Jesus aparece ali, no caminho de 5 pessoas, que aquelas pessoas elas iam morrer, e elas iam perder a salvação. E Jesus estava dando a última oportunidade para elas. E das 5 pessoas, só uma não aceitou. E essa uma que não aceitou, ela morreu e perdeu a salvação. E as 4 que ficou lá, aceitaram a Jesus. Jesus apareceu para ela. E Jesus ele aparece todos os dias na nossa vida. Jesus ele nos dá a oportunidade todos os dias. Nós temos que querer ou não. Todos os dias Jesus está te chamando. Todos os dias, meu filho, minha filha, eu quero que você ande comigo. Meu filho, minha filha, eu quero caminhar com você, eu quero ajudar você, eu quero fortalecer você. Mas abre esses ouvidos. Abre o teu coração para me transformar. Abre a tua mente. Não deixa o Satanás colocar coisas na tua cabeça. Não deixa Satanás colocar dúvida na tua cabeça. É isso que Jesus ele faz. Jesus ele nos alerta todos os dias. Todos os dias ele está ali conosco. Todos os dias ele está nos dando direção. Mas muitas das vezes, por causa das situações, por causa dos filisteus ali, que nem Saul, por causa da movimentação do povo, o que Saul fez? Saul não deu ouvido, não deu crédito, que nem foi pregado aqui para o pastor Marcos. Ele não ouviu, ele não deu crédito o que Samuel falou. Porque se ele tivesse ouvido mesmo, ele tinha obedecido. Ele tinha esperado, não, vou esperar até o último minuto. Ele falou que era 7 dias, eu vou esperar. Independente se o povo está se movimentando, independente se os filisteus estão me ameaçando, eu vou ficar firme, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Porque quando nós não obedecemos, quer dizer que nós temos dúvida do Deus que nós servimos. Nós temos dúvida de que foi Deus que falou. Será que foi Deus? Entrou, será, que nem é falado aqui, que nem o pastor fala direto aqui. Entrou, será, já perdeu a benção. Para o final da fila. Aí vai ter que começar tudo de novo. E quanto mais murmurar, mais tempo fica no deserto. E Deus ele quer fazer com que você venha sair desse deserto. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Jeremias capítulo 21, versículo 8.
Olha só, isso que é tremendo. É tremendo, mas também dá temor na gente, né? Porque na vida, nessa vida que nós estamos aqui, neste mundo, só tem 2 caminhos. Não tem terceira via, é 2 caminhos. Caminho Jesus, vida eterna, e condenação eterna sem Jesus, sem a presença de Deus. E graças a Deus nós escolhemos a Jesus. Graças a Deus você, meu irmão, minha irmã, escolheu Jesus, escolheu o caminho perfeito. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Olha só como que a vida é feita de escolhas. Deus, ele dá essa oportunidade para nós escolher. E Deus deu oportunidade para o povo escolher. O povo estava no Egito, ó. Vocês escolhem, ó. Vocês vão estar andando ali, ó. Vocês escolhem obedecer, ó. Mas o povo não escolheu obedecer, escolheu não obedecer. Então que nós venhamos obedecer à voz do Senhor, que nós venhamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, que pode ter certeza que a vitória é garantida. Deus é fiel. Provérbios capítulo 12, versículo 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Então, nós devemos procurar sempre fazer a vontade de Deus, sempre procurar ter uma vida justa. Porque no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Não é da morte física, não. Porque nós vamos morrer. Esse corpo aqui, antes do arrebatamento, pode ter morte, pode ter tiro, pode ter um monte de coisa que acontece. Pode ter acidente, doença, pode ter. Nós não estamos livres. Nós somos entregues ao matadouro todos os dias. Se Deus falar, eu vou recolher meu servo, vou recolher minha serva, Ele recolhe. Nós não podemos fazer nada. Porque nós não devemos temer o que mata a carne, mas temer aquele que, além de matar a carne, pode enviar a alma para o inferno. Digam a este povo, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Não é a morte física, mas é a morte espiritual. Aí o texto bastante conhecido, João 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não tem outro caminho. Aqui, Deus levanta Moisés para guiar o povo. Moisés, ele estava sendo como mediador entre Deus e o povo, como mediador do Egito para a Canaã. Mas no trajeto, muitos perderam a promessa. Então, o cristão, ele pode perder a promessa? Cai que pode. Se ele murmurar, se ele reclamar, se ele desviar do caminho, se ele deixar o caminho, ele perde a promessa. Porque nós vemos na Bíblia aqui, ó, o povo que clamou lá no Egito, lá. Daí Deus fala, eu ouvi o clamor desse povo. E Deus, ele faz a promessa para aquele povo que ia levar para a terra de Canaã. Mas por que aquele povo ele não recebeu a promessa? Porque aquele povo não estava debaixo da promessa, não estava debaixo da obediência de Deus. E nós temos que estar debaixo da obediência de Deus. Nós vamos falhar? Vamos. Mas o que Deus ele quer de nós? O exemplo. Você está caminhando com Jesus. Vai ter uma pedra no caminho, você vai tropeçar. Tem muitos que na pedra desistem. Tem muitos que tropeçam, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus porque eu fiz isso, fiz aquilo.
Jesus, ele não quer que você pare. Jesus, ele quer que você continue. Mesmo você tropeçando, ele quer que você levante. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu quero fazer a tua vontade. Meu Deus, eu quero continuar nos teus caminhos. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, meu Deus, me perdoa. Aí Jesus, ele vai lá, te perdoa, e você começa a caminhada de novo. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse Deus, esse Jesus que nós servimos, ele não é um carrasco. Se Deus visse que não tivesse jeito para a humanidade, ele não enviaria Jesus. Porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Porque antes de Deus olhar para nós, ele olha para Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. Então você tem chance, meu irmão, independente do pecado que você fez, só tem um pecado que não tem salvação, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer outro tipo de pecado, Deus perdoa. Fique firme, volte para os caminhos do Senhor. Os irmãos que estão na live, quem vai assistir essa live, se você acha que não tem mais jeito, volte para os caminhos do Senhor. Se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Porque esse é o nosso Deus, Deus de amor, Deus de maravilha, que nos ajuda, que estende as mãos para nós. E Deus, ele não quer nos perder. Senão ele não enviaria Jesus para morrer por nós. Senão o sacrifício ia ser em vão. Olha só. Se Jesus falar, eu vou mandar meu filho, se Deus falar, vou mandar meu filho, mas a humanidade toda não vai aceitar. Deus, ele enviou porque ele sabia que você ia estar aqui. Deus enviou Jesus porque ele sabia que você está aqui nessa noite, glorificando a ele e adorando ele. Que você, mesmo com as tuas falhas, você está dizendo, Deus, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero continuar com o Senhor, eu quero viver a eternidade com o Senhor. Então Deus, ele não se agrada daquele que desiste, mas Deus, ele se agrada daquele que persevera. Daquele que continua. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, que Deus é maravilhoso. Salmo 128, versículo 1 vai dizer, como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Então, nós somos um povo feliz, nós somos um povo alegre, porque nós andamos no caminho do Senhor. Tem as lutas, tem as tribulações, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor. Deus maravilhoso. Pois Provérbios capítulo 6, versículo 23, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Eita, Deus maravilhoso. Olha como nós somos privilegiados aqui, ó. Manual. Esse aqui, ó, se nós se esforçar para seguir esse manual, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que a vitória é garantida. Glória a Deus, pode ter certeza que o inimigo, ele não vai parar de pé na tua frente, ele vai fugir, porque você vai estar nessa palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado e muitas almas vão se render aos pés de Jesus. Glória a Deus. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Jesus é a rocha. E nós estamos firmados nessa rocha. Glória a Deus. É Deus maravilhoso. Salmos 1, versículo 6. Vai dizer, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso e fiel. Agora um salmo bastante conhecido, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, com essa aqui, ó, com essa palavra aqui, ó,
Muitas pessoas aí no mundo estão cega espiritualmente, andando, porque nós vivemos num mundo de trevas. Nós vivemos num mundo de trevas. E se nós não tiver a visão aberta para andar nesse mundo de trevas, as trevas, ela nos leva. Teve uma vez, isso aí faz tempo, que eu tive um sonho, assim, um sonho tremendo de Deus, assim, que eu morava lá na casa da minha mãe ainda, que foi Jesus, porque eu não via o rosto dele, me levando assim, ele estava tudo de branco, assim, branca, aquela roupa resplandecente, assim, pegou, me levou assim, lá perto de casa, lá tem um posto de gasolina, me levou lá, nossa, o sonho é tremendo, assim, Esse Deus é maravilhoso. Ele estava me levando em espírito mesmo, estava me levando. Ele me levando assim, e eu não conseguia olhar para ele, assim, a glória dele é bem, bem tremenda, assim, Aí mostrando as pessoas andando na rua, e as pessoas elas estavam com uma nuvem escura, assim, na cabeça delas, assim, nuvem escura. E as pessoas andando normal. As pessoas andando na rua, atravessando a rua, esperando os carros passar, mas todas elas estavam com uma nuvem escura na cabeça. O entendimento delas estava cego, a visão delas estava cega, o ouvido, tudo estava tapado, assim, com uma nuvem escura, assim. E Deus me mostrando essas pessoas aí estão tudo cego, tudo com a cabeça nas trevas. Aí eu olhei assim, eu falei, ei, Jesus. E Jesus mostrando, e as pessoas, elas estão assim, a cabeça delas estão nas trevas, essa treva está encobrindo a cabeça delas. E tem pessoas dentro da igreja que o inimigo ele também está fazendo isso, não é só fora da igreja. É dentro da igreja também, tem pessoas que não conseguem enxergar o Deus que nós servimos, o poderoso, o Rei de Israel. E a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos, é luz que clareia o nosso caminho. É a palavra de Deus. Porque as pessoas elas estão tão preocupadas com esse mundo que não consegue ver, que não consegue enxergar o que Deus tem para elas. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Oh, glória a Deus. Então, por causa disso que nós temos que procurar todos os dias, meditar nisso aqui, Meditar nisso aqui, porque o inimigo, ele quer cegar. Não vos conformei com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Nós temos que renovar o nosso entendimento todo dia. Todos os dias. Porque o inimigo, ele coloca, que nem foi falado, notícias ruins. Coisas para amedrontar o povo. Aí o povo fica amedrontado. Não sei o quê. Eu vou ficar no meu cantinho aqui. Eu não vou fazer porque... Olha o mundo como está aí fora. Aí, Não, Jesus, quando vinha uma ameaça para Israel, Deus falava lá para Davi, vai lá, os amonitas estão ameaçando lá, os filisteus estão ameaçando, vai lá. Eles iam para a guerra. Quando tinha ameaça, eles vinham para a guerra. E é isso que eu e você temos que fazer. Independente das ameaças, nós temos que ir para a guerra, para a batalha. Foi assim que Jesus nos chamou. É para batalhar, para lutar contra as astutas ciladas do inimigo, contra as potestades, contra os principados. Mas nós temos que se revestir da armadura de Deus. Jesus, ele nos chamou como exército de Cristo. Meu irmão, minha irmã, se revista. Vai para a batalha, meu irmão, vai para a batalha, minha irmã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos soldados de Cristo. Amém. Nós não somos fracos. Nós não somos medrosos. Nós somos os valentes de Deus. Nós temos que ser valentes de Deus. Mas se nós estivermos meio assim, quer dizer, algo está errado. Se vê o medo, porque o medo não é de Deus. O medo tem alguma coisa errada. Eu não vou enfrentar o inimigo, porque o inimigo ele pode ter um segredo meu lá, não sei o quê. Tem alguma coisa, ele vai me afrontar. O medo, ele é terrível.
E a palavra de Deus fala que a gente não pode demonstrar nossa fraqueza para o nosso inimigo. Então, quando viu o medo, Deus perdoa, me revela, já pede perdão para Deus, Deus me perdoa, eu sei que eu sou falho, eu sei que fiz isso, mas eu vou enfrentar esse inimigo. É isso que Deus ele quer. Deus ele não quer nos envergonhar. Deus ele não quer. Deus ele quer que nós venhamos permanecer no caminho dele. Salmo 37, versículos 5 e 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará clara como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Olha só, quando nós entregamos os nossos caminhos para o Senhor, quando nós deixamos Deus guiar as nossas vidas, como quando nós andamos conforme o caminho do Senhor nos ordena, você não vai precisar se justificar. Você não vai precisar se justificar. Olha aqui, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Creia na palavra, fique firme na palavra, porque Jesus ele vai dizer, né? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas só que eu não consigo dizer esse texto sem o versículo anterior. E andai na verdade e conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Porque o inimigo ele conhece a verdade, mas ele não anda na verdade. Então, mas ele conhece a verdade, por que a verdade não liberta ele? Por que a verdade não liberta os demônios? Porque eles não andam na verdade. Então nós temos que andar na verdade e nós vamos conhecer a verdade, porque os discípulos, olha só os discípulos eles estavam andando com a verdade, que é Jesus. E depois que Jesus ele é crucificado, os discípulos começam meio a ficar com dúvida. Era ele que ia restaurar Israel, ia tirar do governo romano, e ele ia ser o rei aqui. Aí Jesus falou para eles que Jesus ia morrer, que Jesus ia ressuscitar, e Jesus ia voltar lá, ia ajudar eles. E Jesus ele fez isso, ficou 40 dias lá com os discípulos, ensinando lá. Meu reino não é esse aqui não, o meu reino está no céu, é esse reino que eu preparei para vocês. Então olha só, os discípulos andaram na verdade, que é Jesus ali, junto com a verdade. A verdade ensinou eles. Mas depois que a verdade foi crucificada, eles ficaram meio assim, pode ver lá os dois discípulos do caminho de Emaús lá. E agora, não sei o quê. Aí Jesus, ele sempre nos anima. Jesus, ele sempre nos dá força. Jesus sempre nos dá ânimo. E Jesus está te dando ânimo nesta noite, meu irmão, minha irmã. Você que está na live, você que pensou em parar, Jesus está te animando. A promessa que ele fez na tua vida, ele vai se cumprir. Permaneça firme. A promessa que Jesus fez aos discípulos, que para eles esperar em Jerusalém, até que do alto, eles iam ser revestidos da presença de Deus, do Espírito Santo, e a promessa foi cumprida. Meu Deus, obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 25, versículo 8 e 10, vai dizer assim, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Olha como esse Jesus é maravilhoso. Viu? Ele nos mostra o caminho. A gente erra lá, Jesus, meu filho, não é esse caminho. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça. Conduz os humildes na justiça. Eles ensinam o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os seus preceitos da sua aliança. Esse é o nosso Deus. Todos os dias Ele está nos ensinando, todos os dias Ele está nos animando, todos os dias ali, quando você está fraco, quando você acha que você não vai conseguir levantar, Ele vai lá e pega na tua mão e te levanta. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus.
Não tem outro Deus, é só esse, é só esse. E é o que nós servimos. É o que nós estamos aqui para adorar. É o que nós estamos aqui para glorificar. É esse Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Salmo 86. Verso 11 vai dizer: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Glória a Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Eita, Deus maravilhoso. Então esse é o Deus que nós servimos e Ele quer que nós venha ficar firme no Senhor. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Tenha o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ande em todo o teu caminho, que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Então aqui a promessa que Deus ele faz para o povo do Egito, que estava preso no Egito, que eles iam viver numa terra, ia manar leite e mel. Os 10 olharam o gigante e Caleb e Josué olharam a bênção, confiaram na promessa de Deus. E essa terra prometida que eles tiveram vai se acabar. Mas a terra prometida que eu e você tem não vai se acabar, porque nós vamos ver a eternidade, novos céus e novas terras. E é interessante, né, que Deus ele repete lá em Josué. Essa palavra que Deus fala aqui para o povo, aí antes do povo entrar na terra de Canaã, lá em Josué, lá no livro de Josué, Deus vai repetir para Josué, quer ver? Ó? Vamos ver se eu acho aqui. Se eu não achar, daí nós vamos encerrar. Ó, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Então, somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ó, lá em Josué capítulo 1, versículo 7. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ó, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Aí o que Deus fala para mim e você: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha só o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele nos encoraja, Ele nos anima. Seja forte, meu irmão, seja corajosa, minha irmã, seja forte e corajosa, e corajoso. Olha que Deus fala para mim e para você, ó. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha só, que promessa linda na nossa vida, né? O Senhor está conosco todos os dias, e muitas das vezes nós tememos, porque nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus, nós não temeríamos. Nós fazíamos que nem Josué e Caleb. Não, olhar só para a bênção, não olhar para o gigante. Não, aquele gigante lá, nós vamos derrotar lá. Ó. Deus falou que nós vamos derrotar, nós vamos derrotar. Aí, Davi, o que esse circunciso está falando aí? O que esse circunciso está amedrontando o povo, está afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel? Eu vou lá, vou acabar com isso. Ele não falou isso, mas vou lá acabar com isso porque vou na força do meu Deus. Nós não vamos na nossa força. Se nós formos na nossa força, nós vamos ser derrotados.
Mas se nós for na força do nosso Deus, pode ter certeza que a vitória é garantida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos fazer oração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quiser vir aqui na frente para nós estar orando. Você que deu férias para Jesus. Você que está na live aí, que está afastado, está cochilando em dois pensamentos. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Jesus, eu peço perdão pelas minhas falhas. Você que não quer vir aqui também, que você está afastado dos caminhos do Senhor, você que não está fazendo conforme Deus quer que você faça, você que está com medo. Deus está tirando o medo nessa noite, em nome de Jesus. Deus está tirando o medo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você fala assim: Jesus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, eu peço perdão por ter tirado umas férias, Senhor, do caminho do Senhor, que eu ter parado pela pedra que foi colocado, que eu tropecei e falei que não dava mais certo, Pai querido. Meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Meu Deus, se o meu nome estiver se apagando lá no livro da vida, reescreve ele lá no livro da vida, lá, Senhor, meu nome, que eu venha servir o Senhor, que eu venha seguir o teu caminho, porque o teu caminho é perfeito, o teu caminho é agradável. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Então, Pai querido, renova lá o meu nome lá, Senhor, no livro da vida, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dúvidas, Senhor. Que o Senhor venha se revelar cada dia mais comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço também que o Senhor nessa noite venha alcançar os familiares dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar. Meu Deus, quem estiver na live aí, que estiver com dor de cabeça, ou dor no estômago, Pai, meu Deus, que o Senhor venha tocar, Pai. Que tiver dor, que tiver problema na articulação, que o Senhor venha tocar, meu Deus. Quem estiver na live e quem estiver aqui na igreja, Senhor, em nome de Jesus. Todo mal, Senhor, todo mal, meu Deus, no coração, Senhor. Que o Senhor venha restaurar os corações. Pai querido, os ossos, ó Pai. Meu Deus, circulação. Meu Deus, toca nos órgãos, ó Pai. Nos órgãos, no fígado. Meu Deus, nos pulmão, meu Deus. Em nome, nas vistas, Pai querido. Na audição, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, meu Deus, seja cancelado, em nome de Jesus. Toda palavra, meu Deus, de inveja, seja cancelado e anulado, em nome de Jesus. Toda obra maligna que foi feita para o meu irmão, para a minha irmã, para cegar, para tirar o ânimo dela, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Restaura a fé da minha irmã, do meu irmão, Pai. Restaura, coloca ânimo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, toca no sistema digestivo. Toca no sistema digestivo, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura a saúde do meu irmão, da minha irmã. Os irmãos que estão, meu Deus, internados. Meu Deus, os irmãos que estão em casa, Pai querido. Os irmãos que vão fazer cirurgia. Os irmãos, as irmãs, ó Pai querido. Os parentes dos irmãos, das irmãs, ó Pai. Que precisam de uma cura, Pai. Que precisa do milagre, alcança lá, Pai. Meu Deus, aquele centurião, ele foi atrás de Jesus para que o seu servo fosse curado, Pai. E o centurião falou, envia somente uma palavra e meu servo foi curado. Meu Deus, então tem pessoas aqui buscando pelos familiares. Então alcança lá os familiares, dá vitória, Pai. Que eles venham testemunhar, Pai querido. Que eles venham testemunhar do teu milagre, da tua cura, libertação, Pai. Meu Deus, liberta, Pai querido, parente de irmãos, irmãs, que está no mundo das drogas, no mundo das bebidas, no mundo da prostituição, no mundo da idolatria, no mundo daquilo, Senhor, que desagrada o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, meu Deus, dá vitória para a tua igreja. Anima elas, Pai. Porque nós vamos estar iniciando a semana. Hoje nós iniciamos a semana, Pai. Que o Senhor venha nos sustentar até na terça-feira, Pai. Até nós chegarmos na sexta. Nos dá ânimo para vir na terça-feira. Nos dá ânimo para vir na sexta-feira. Nos dá ânimo para no domingo. Em nome de Jesus. Amém.
Quero estar dando os avisos. Então, terça-feira nós vamos estar aqui, se Deus permitir, se Deus não nos recolher antes. Então, terça-feira aqui nós vamos estar, culto de terça-feira da campanha, segundo elo. E quem vai estar pregando vai ser o Espírito Santo. O Espírito, venha que eu tenho certeza que vai ter milagre na tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, porque o Espírito Santo vai estar aqui. Jesus vai estar aqui. Então, terça-feira vai ter milagre. Hoje teve milagre, amanhã vai ter milagre. Todos os dias na nossa vida tem milagre. Não é só porque nós vemos na casa de oração que tem milagre. Aí, todos os dias tem milagre. Deus, ele não é Deus de milagre só de determinados dias. Deus é Deus de milagre todos os dias, todas as horas. Mas por causa da ordem aqui, que nós temos os cultos aqui no domingo, na terça, na sexta, no sábado de jovens, na vigília, né, uns dias específicos. Mas Deus é um Deus de milagre todos os dias. Aonde nós estivermos, nós somos o milagre de Deus. Então, terça-feira, campanha, segundo elo, glória a Deus. Aí na sexta-feira, culto de oração. Aí no segundo sábado, culto de jovens. Aí no domingo, culto da família. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós vamos estar sendo revestidos, nós vamos estar sendo fortalecidos. E o diabo ele perdeu mais uma vez. Porque ele é perdedor. O diabo, ele é perdedor. Nós somos vencedor. Nós somos vencedor. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Assim, ó. Não, eu sou mais que vencedor. É que nem eu estava vendo uma pregação hoje. Aí o irmão estava falando de Paulo, lá em Éfesos. Que Paulo vai falar, né? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais... Dizendo isso, né? Daí ele falando assim, não, mas como, né? Paulo estava na prisão e falando isso, né? Porque ele falando que Paulo, para muitos, o Paulo é um prisioneiro. Paulo é um condenado, para muitos. Mas quando Paulo ele escreve a carta, ele fala assim que para os irmãos, né, orar para ele e tudo, porque ele é embaixador. Então, para as pessoas do mundo, Paulo era prisioneiro. Paulo era um condenado da justiça da época. Mas para Paulo, para Deus, ele é embaixador de Cristo. É isso que nós temos que ser, é embaixador de Cristo. O mundo pode falar que nós não somos nada, mas nós somos privilegiados, nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos representando o reino de Deus, neste reino aqui da terra, neste reino de trevas. Então se alegre, meu irmão. Você tem que levar esse título, eu sou embaixador de Cristo aqui, ó. Eu sou embaixador de Cristo na minha empresa, eu sou embaixador de Cristo no meu colégio, eu sou embaixador de Cristo. Nós temos que se orgulhar disso. Imagine Paulo preso. Ele fala uma palavra desse. Eu sou embaixador de Cristo na cadeia lá, porque daí lá ele estava pregando a palavra para os outros presos lá. Até para os caras que estavam mantendo ele preso. Como é que pode? Esse rapaz aí, ele está preso. Nós açoita ele não reclama, ele glorifica a Deus. Isso sim é estar na presença de Deus, a importância de nós estarmos firmes no caminho do Senhor. Amém? Vamos estar encerrando. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto que é para o Senhor, Pai. Obrigado pela vida de cada um, abençoa cada um, leva em paz e segurança. Meu Deus, livra de todo o assalto, livra, meu Deus, de acidente, livra, Pai, de todo mal, que meus irmãos e minhas irmãs venham a ter uma noite abençoada. Meu Deus, abençoa o Brasil, direciona lá os governantes, direciona, Pai querido, o presidente lá, coloca por terra todo o mal, coloca por terra todo o intento de Satanás, que usa muitas das vezes a vida desses homens que estão, meu Deus, governando o país, os governadores, os prefeitos, meu Deus, os deputados federais, estaduais, senadores, os ministros da justiça lá, Pai, coloca por terra
toda armadilha de Satanás, todo o intento que Satanás faz contra a tua igreja, contra o teu povo, Pai. Meu Deus, e os vereadores também, Pai, alcança. Meu Deus, lá em Israel também, Senhor, abençoe Israel, guarda lá, livra lá, Pai querido. Eles estão lá em guerra, Pai querido. Eles estão em guerra. Guarda eles lá, direciona eles, Pai. Em nome de... Abre os olhos daquele povo, Pai querido. Em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo, a igreja do Senhor, aqui no Brasil também, Pai. Na terra, Senhor, que muitos estão com os seus olhos fechados. Abra, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A igreja diz, amém.